Olá, vamos falar agora da educação do corpo. A liderança educadora tem diversos aspectos e uma delas é a educação do corpo, a maneira como ele se trabalha o corpo, como ele trata a saúde, a preocupação sim com a sua estrutura física, porque é o seu grande veículo. Imagine um líder doente, com uma alimentação inadequada, com práticas ruins, como ele vai ser um bom líder? Como ele vai conseguir ter plenitude na sua vida? Isso não vale apenas para a liderança, vale para a vida da pessoa como um todo. Então, educar o corpo é o básico, é o princípio de tudo. Tudo começa pelo corpo. Depois a gente pensa em outros aspectos importantes da nossa vida. Eu vou começar com uma dica de um prato saudável. Esse prato vai poder melhorar muito a vida das pessoas. A pessoa vai viver melhor, tudo vai funcionar melhor na pessoa se ela conseguir ter um prato parecido com esse. É óbvio que no dia a dia, muitas vezes você não tem à mão todos esses ingredientes, mas não tem nada de difícil ou caro ali. É só mais uma questão de hábito mesmo. Se você conseguir ter um prato parecido com esse que eu vou mostrar, certamente você vai estar num caminho bacana para uma vida melhor e mais saudável. No seu prato, quase metade dele deveria ser aquilo que nós chamamos de hortaliças. O que são as hortaliças? As verduras, né? Os legumes, as folhas em geral. Quanto mais folhas tiver o seu prato, vai ser bom por dois aspectos. Primeiro, porque não engorda nada, né? Se você colocar metade do seu prato de folhas, certamente as calorias serão baixíssimas. E quanto mais cores, mais diversificado, mais vitaminas você vai estar comendo. Então, as hortaliças, você pode praticamente preencher metade do seu prato com elas. Vai fazer muito bem para a sua vida, certamente. Bom, então, se as folhas, se as hortaliças são importantes por causa das suas vitaminas, dos seus diversos tipos de nutrientes, um outro tipo de alimento importante, um outro tipo de família que o seu prato deveria ter são os grãos. Mas que tipo de grãos? Qualquer um? Não. Procure fugir dos grãos refinados. Fuja do arroz refinado, da farinha branca. Procure os grãos integrais, os chamados cereais integrais. Por exemplo, o arroz integral, aveia integral, né? Todos esses alimentos que não passaram por um processo de refino e processamento. Porque quando você refina, você elimina praticamente todos os nutrientes daquele prato. E os grãos integrais, eles têm o quê? Eles têm as fibras alimentares, que são fundamentais para um bom processo digestivo. Então, uma boa parte, talvez um quarto do seu prato, deveria ser destinado aos grãos. Um outro grupo de alimentos importante são aqueles alimentos que nós chamamos de feijões e as castanhas, que são as grandes fontes de boa proteína. Agora você vai perguntar, mas tem boa proteína e má proteína? O que é uma má proteína? A má proteína é aquela que junto com a proteína vem a gordura saturada junto. O que é uma má proteína então? São aquelas carnes gordas. Às vezes você pensa, não vou comer um bife gordo porque faz bem para a saúde. Eu posso garantir que faz muito mal, mais mal do que bem, porque junto com aquela proteína virão as gorduras que vão fazer nada de positivo para o seu ambiente, elas vão trazer. Comer de vez em quando, ok, mas todo dia um bife gorduroso é péssimo. Então, como trocar essa proteína com gordura por uma proteína saudável? Os feijões e as castanhas. O que são os feijões? Tudo aquilo que vem dentro de uma vagem, né? Então tem o feijão, a soja, a lentilha, o grão de bico. São alimentos muito saudáveis, são ricos em proteína e substituem a proteína animal, por mais que você possa pensar que não. Então, se você tem essas fontes de proteína, basicamente você vai ter pouca necessidade de comer a proteína animal. E as castanhas, né? Castanha do Pará, amêndoa, castanha de caju, nozes, são fontes riquíssimas de uma série de nutrientes, combinadas com os feijões, fazem um grupo alimentar muito importante para você. Então, falamos das hortaliças, quase meio prato, falamos dos cereais integrais, falamos dos feijões e das castanhas. Esses três alimentos combinados praticamente formam um prato saudável. Se você puder, pelo menos ou no almoço ou no jantar, procurar ter um prato como esse, você vai estar num bom caminho pensando numa vida saudável para o seu corpo. E sobremesa? A sobremesa você deveria se preocupar principalmente com as frutas. Variar frutas, todas elas são boas, são nutritivas, têm vitaminas. Então, usar a fruta como uma sobremesa é um caminho legal para você complementar o seu prato. E para finalizar, água. Muita água durante todo o dia. Falam de 4, 6 copos de água.
Cada um tem um organismo diferente, mas se você trouxer a água para a sua dieta, não precisa ser após a refeição não, mas durante o dia, juntamente com uma alimentação como essa, pelo menos um prato saudável, a sua vida vai melhorar muito. E aí os excessos a gente deixa para o final de semana, para uma festa, para um encontro com amigos, mas que o excesso não se torne regra e sim exceção. Esse é um caminho pensando na educação do corpo para você ter uma vida saudável, porque um corpo saudável vai transformar você numa pessoa bem melhor, não tenha dúvida quanto a isso. Bem, além da alimentação saudável, pensando no corpo, tem também a questão das atividades físicas. Mas cuidado, não pense que a atividade física tem que ser uma tortura para você. Certamente existem várias alternativas de exercícios, de atividades, de esportes que você deve gostar de algum pelo menos. Então busque aquele que vai te trazer prazer, que vai te trazer bem-estar e tenha uma atividade regular. Alongamento, ginástica, musculação são escolhas meio que óbvias, né? Porque são complementares e muito boas mesmo para o seu organismo. Você tem a parte aeróbica, né, que são a corrida, a caminhada, e tem a musculação, que também complementa o processo da atividade física. Então são algumas alternativas quase que necessárias para a sua vida. Agora você pode também complementar com esportes, de preferência esportes que não vão trazer lesões para você, porque aquele esportista de final de semana acaba se lesionando por quê? Porque ele não tem um acompanhamento correto, ele não faz as coisas da maneira adequada. Então cuidado um pouco com isso apenas para evitar as lesões. Agora, certamente, quanto mais você tiver a disciplina de colocar a atividade física na sua vida de forma regular, cada vez mais ela vai deixar de ser uma tortura e vai dar satisfação para você. No começo pode ser um pouco difícil, se possível, contrate um profissional especializado para te ajudar, porque ele vai te dar motivação também. E depois de alguns meses, aquilo já vai ser algo que vai fazer parte da sua vida e vai muito trazer melhoria e mais qualidade de vida para você também. Então, alimentação, atividades físicas são dois aliados que devem andar juntos, que vão potencializar uma vida melhor para você. E tem um terceiro aspecto, que também, se possível, você deveria se atentar, é a questão da mente tranquila. A nossa mente é um turbilhão de ideias. E por ser meio desgovernada, isso não é demérito para ninguém, todo mundo tem esse problema de mente desgovernada, acaba trazendo problemas. Você não tem foco, você fica ansioso, às vezes você começa algo e não termina. Então, tentar disciplinar a mente seria uma atividade interessante também. Será possível? Certamente que sim. Existem técnicas para fazer isso. Inclusive, alguns são exercícios. Por exemplo, yoga, tai chi chuan, a própria meditação, elas são técnicas que visam o quê? Disciplinar sua mente e integrá-la ao corpo. Então veja só que bacana, uma boa alimentação e uma prática de Tai Chi Chuan, por exemplo, você vai trabalhar o corpo, a mente e as suas emoções, os seus sentimentos também. Mais uma vez, aquela ideia do ser humano integrado, o ser humano como um complexo sistema. E vai trazer o quê? Saúde, bem-estar e uma vida melhor. Então, educação do corpo é o princípio de tudo, é a base que vai sustentar a sua vida. Não adianta nada você gastar um dinheirão com um MBA, aprender inglês, ir estudar lá na Inglaterra, nos Estados Unidos, se o seu corpo você não está nem aí com ele. Primeiro comece por aí, né? É a sua casa, é a nossa morada, é o nosso corpo. Preocupe-se com ele, tenha uma vida saudável e aí você vai se preocupar com outros aspectos. Você como um líder, você como um educador, trazer a questão da saúde para a sua vida vai melhorar você como pessoa e como educador também. Bom, para finalizar esse encontro, eu trouxe aqui uma analogia entre a vida organizacional e os alimentos. É o que eu chamo dos venenos organizacionais. Percebam como existe uma relação forte entre os venenos do nosso ambiente corporativo e os venenos que nós comemos na nossa vida. Vamos lá. O primeiro veneno é o que a gente chama de soberba. É aquele ambiente onde as pessoas se acham o máximo, se julgam as melhores pessoas, gostam de contar vantagem. São relações assim artificiais. Quem vive num ambiente cheio de soberba vai perceber que as pessoas não são autênticas, as pessoas não dão o melhor de si. Parece realmente que é um mundo de fantasia, um mundo de faz de conta.
Qual seria o equivalente alimentar à soberba? Eu citaria o açúcar refinado. Por que o açúcar refinado poderia ser equiparado à soberba? Porque ele não faz benefício algum para a sua vida, ele é totalmente artificial. Se você coloca açúcar refinado no seu prato, não tem nutriente nenhum que você vai estar ganhando ao comer aquele açúcar. É apenas uma energia pobre, porque tem energias ricas e energias pobres. O açúcar é uma energia pobre. Então vejam só, a soberba não acrescenta em nada para a sua vida, não traz nada de positivo. O açúcar refinado, apesar de ser gostoso, também não acrescenta nada. Então, soberba e açúcar, dois venenos que nós deveríamos procurar evitar ao máximo. Agora, qual seria a cura para a soberba? A melhor cura é o posicionamento, um correto posicionamento. Você saber aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, focar no seu trabalho, focar na vida, tanto na organização quanto na vida particular. É foco, é posicionamento. Quando você se posiciona, eu quero chegar em tal lugar, eu sou dessa forma e vou trabalhar daquela forma. A soberba acaba se diluindo, né? Acaba perdendo a força. Então, é uma cura, é um antídoto para a soberba no ambiente organizacional, seria o posicionamento. E para o alimento, como é que eu substituo o açúcar refinado, que não traz nada de bom para a nossa vida? A dica são as frutas. A fruta tem a frutose, o açúcar da fruta. Esse é um açúcar bom, é uma energia qualificada. Então, se você puder trocar esse açúcar refinado por uma fruta, seria um grande benefício para você. Soberba, troca por posicionamento. Açúcar, troca por fruta. Vai comer um bolo de chocolate, aquele delicioso bolo de chocolate? Come menos, não é que você vai evitar de comer, mas come menos e em vez de comer no almoço um pedaço de torta ou de bolo, come uma fruta, e as frutas são gostosas também. Certamente um pedaço de manga não deixa nada a desejar para um pedaço de bolo de chocolate. É só uma questão de hábito também, e certamente o benefício vai ser muito grande para você. Então a soberba seria o primeiro vício organizacional que nós devemos evitar, e pense bem como dá para fazer um forte alinhamento, uma forte relação com os alimentos. O segundo veneno organizacional são os feudos. O que é um feudo numa organização? É aquela panelinha, aquele grupo que acaba se unindo, se juntando por interesses próprios e muitas vezes interesses meio esquisitos, meio questionáveis, né? As pessoas se unem em feudos por medo e acham que é uma maneira que elas têm de se proteger. Os feudos na antiguidade tinham esse objetivo, né? Proteger contra invasões, contra guerras. Numa organização não é muito diferente. Os feudos têm esse objetivo também. Procurar uma defesa, mas fica um ambiente artificial, um ambiente de conflito, de relações totalmente artificiais e tóxicas. Então temos que evitar os feudos. Qual seria o equivalente do feudo pensando na alimentação? Eu citaria a gordura saturada. O que é a gordura saturada? Normalmente é a gordura que vem da carne, né? da carne gordurosa, de um pedaço de picanha, por exemplo. Aquela gordura, se você comer aquilo, você está entupindo as suas artérias, né? Com um alimento que só tem caloria e não traz nenhum benefício para você. Então veja só, se o feudo ele entope as artérias de uma organização, a gordura saturada entope as suas artérias, né? A coisa fica estagnada, a coisa não flui. Então fugir do feudo na vida organizacional e eliminar a gordura saturada da sua alimentação são maneiras de fazer as coisas fluírem. A vida é fluxo, né? O sangue tem que circular. Numa organização, as informações têm que circular, o conhecimento tem que circular. Uma organização cheia de feudos é uma organização estagnada, não vai levar você a lugar nenhum. Então, como você cura os feudos numa organização? Qual seria o antídoto? A minha dica seria uma boa gestão de pessoas. Se a empresa se preocupa com as pessoas, se faz uma gestão eficaz, uma gestão eficiente, se tem uma área de recursos humanos adequada e efetiva, os feudos eles vão se diluindo, eles vão acabando. Por quê? Uma boa gestão de pessoas significa uma comunicação eficiente, processos eficazes, as pessoas sabem os seus papéis e isso vai eliminando os feudos. Seria uma maneira sim de você trabalhar e quebrar os feudos numa organização. E como é que você elimina aquela gordurinha da picanha na sua vida?
trazendo os grãos, né, trazendo as leguminosas e as castanhas, que são alimentos ricos em proteínas e são muito mais saudáveis, têm baixa caloria e não vão entupir as suas artérias, as suas veias. Então, a soja, o feijão, grão de bico, são alguns grãos importantes, algumas leguminosas importantes que vão poder substituir de uma maneira bastante eficaz aquela carne gordurosa. E as castanhas também. A castanha tem gordura sim, mas é uma gordura muito melhor do que a gordura do animal e comendo de uma maneira equilibrada, numa quantidade adequada, vão fazer muito bem para você. Então elimine o feudo, introduza a gestão de pessoas, elimine as carnes gordurosas, introduza os feijões e as castanhas. Veja que existe também, nesse segundo exemplo, uma forte equivalência entre ambos. Terceiro veneno organizacional, visão de curto prazo. As organizações estão contaminadas com a visão de curto prazo. O que significa isso? Pensar só no amanhã. Você não consegue se planejar, não consegue muitas vezes fazer um trabalho pensando em colher os resultados, talvez no próximo ano, fazer um trabalho de sustentação da sua marca, de equilíbrio da sua organização, porque a pressão pelo curto prazo é tão grande que você nunca consegue planejar o futuro. Fica uma organização de cegos, de pessoas que não têm visão, de pessoas que estão batendo cabeça porque a pressão pelo curto prazo é muito grande. Então, esse é um grande veneno organizacional. Eu poderia fazer uma equivalência com o alimento também. Qual seria o equivalente da visão de curto prazo pensando no alimento? Eu citaria o sal. O sal, ele é um veneno alimentar, porque quando você come em excesso, ele acaba o quê? Aumentando a pressão, né? A pressão arterial. E acaba retendo líquido também no seu organismo. Então é como se fosse uma vitamina acelerada que aumenta o seu metabolismo e que não faz bem nenhum para você. O curto prazo é assim também, as pessoas trabalham aceleradas, parece que estão fazendo um monte de coisas, mas se for pensar bem, aquilo que é importante elas não estão fazendo. Então como é que eu vou eliminar a visão de curto prazo numa organização? Qual seria a dica, qual seria o antídoto organizacional? Eu colocaria a aprendizagem. Quando você cria um ambiente de aprendizagem, onde você valoriza a educação, valoriza a gestão do conhecimento, a visão de curto prazo acaba ficando menos importante, porque você dissemina o conhecimento, você dissemina as boas práticas. E aí as pessoas trabalham de forma mais adequada, sabem o que estão fazendo e conseguem começar a pensar em planejamento. Bom, em relação à alimentação, vamos trazer as hortaliças, vamos trazer as verduras, os legumes, as folhas. É lógico que quando você come bastante desse tipo de alimento, você tem uma vida mais saudável também. A sua pressão fica mais equilibrada, você dificilmente vai ter problema de reter líquido e você vai ficar mais magrinho também, porque as coisas vão fluir mais facilmente no seu organismo. Então, vamos lá, vamos eliminar a visão de curto prazo, introduzindo a aprendizagem para o ambiente organizacional. Vamos comer sal de forma balanceada e vamos abusar das hortaliças, porque essas só fazem bem para você. Mais uma terceira forma de relacionar os vícios organizacionais com a nossa alimentação. A quarta relação que eu vou fazer, ou o quarto vício organizacional, é a burocracia. Burocracia é aquilo que emperra as organizações, processos inadequados, insegurança que as pessoas têm em trabalhar de uma maneira integrada. Então vão se criando controles, diversas alçadas, nada ocorre se o presidente da empresa não assinar o papel. Isso o que mostra para as pessoas? Que você não confia nelas, que você não está seguro para fazer as pessoas terem empowerment, trabalhar com segurança, trabalhar com tranquilidade. Isso é a burocracia. Tá? O terreno da burocracia é a ineficiência. O cliente acaba sendo atingido, os produtos não são bons, as pessoas não são felizes, a empresa fica totalmente emperrada também. Esse é um vício importante e que nós temos que tomar muito cuidado com ele, porque ele é muito misterioso. Ele não aparece, mas ele está lá presente, emperrando a sua vida dentro da sua organização. Qual seria o equivalente da burocracia pensando no alimento? Eu citaria a farinha branca. A farinha branca é igual ao açúcar, não traz benefício nenhum para você. Quando você come farinha branca, ela se transforma em açúcar no seu organismo e não tem nutriente nenhum. Então aquilo te enche, aquilo te estufa, mas não traz benefício algum. É como a burocracia. Ela estufa a empresa, ela estufa o ambiente organizacional e não traz benefício nenhum. Então
Então a farinha branca seria mais ou menos isso. Está estufando a sua vida e saúde, que é bom, não está trazendo nenhuma para você. Como é que eu vou eliminar a burocracia? Bom, nós já falamos de três antídotos, né, que nós trabalhamos esses três. O quarto antídoto seria a inovação. Se eu tenho um ambiente voltado à inovação, esse ambiente vai acabar quebrando a burocracia. Por quê? Porque inovação só existe com confiança. Inovação só existe num ambiente no qual você confia na pessoa e deixa a pessoa testar, por mais que ela possa errar de vez em quando. Tá? Mas a inovação, não existe inovação sem tentativa e erro, sem confiança, sem criatividade, sem um ambiente saudável. Então, a maneira que você tem de eliminar a burocracia é você investindo em inovação na sua organização. E, pensando em eliminar a farinha branca, cereais integrais são muito mais saudáveis e os tubérculos e batatas também. Batata doce, inhame, cará, são alguns tubérculos muito bons para a sua vida, juntamente com cereais integrais. São saudáveis, são nutritivos, fazem o papel da farinha branca, é possível fazer alimentos, inclusive, pão de inhame, pão de cará, que são alimentos trazendo a saúde para você através de cereais integrais e de batatas, que são muito boas para a sua saúde. Então, dessa forma, a gente conseguiu fazer uma relação entre a vida saudável, tanto na organização quanto na sua, para mostrar como que saúde do corpo e saúde organizacionais andam juntos e vão fazer de você uma pessoa melhor. Então, boa saúde para você!